Olá, sou Cláudia Jacinto, gravando então uma segunda parte sobre vulvodínia que falei na semana passada. Vulvodínia, que é a sensação de ardor e ou dor crônicas que duram 3 meses ou mais e que essa dor ou ardor, elas podem vir de diversas formas. Passando, parando, espontâneo, deflagrado, basta ver o vídeo da semana passada. E eu falei assim, vou dividir didaticamente, apenas didaticamente, vou dividir em alguns grupos para que possamos entender por que um médico lança a mão de determinada medicação em alguns casos e outras medicações em outros casos como primeira escolha. Então vamos lá, eu tenho um grupo de pacientes que tem uma vulvodínia com ciclicidade. É uma dinia que arde muito, dói muito, principalmente no período pré-menstrual, na segunda fase do ciclo. Então, muito mais ardência no período pré-menstrual, portanto, uma vulvodínia cíclica, muitas vezes localizada no vestíbulo, daí uma vestibulodínia cíclica, deflagrada geralmente pelo coito, ou é deflagrada ou se intensifica com o coito. E tem essa ciclicidade, portanto, acometendo mais pacientes no menacme, ou seja, pacientes que ainda ciclam, que ainda menstruam. Essa dinia cíclica, geralmente na anamnese, nós vamos perceber que essa paciente vai referir que no passado, e não agora no momento, mas no passado, ela tinha crises de candidíase recorrente. Quadros de candidíase que recorriam não só com ardência, a candidíase clássica vem com prurido, vem com coceira. Então tinha as crises anteriores, há 1 ano, 2 anos atrás, refere isso, crises de candidíase recorrente, e nesse momento eu tenho um número baixo de colônias dos fungos, ou até nenhuma colônia de fungos vai ser vista, mesmo que eu faça exames específicos, como a cultura específica para fungos, em meio de saburô, ou uma reação de polimerase em cadeia para cândida, e muito menos no exame a fresco habitual. Nós não vamos ver nessa fase de vulvodínia, na fase de vulvodínia cíclica. Algumas vezes a PCR coletada no período pré-menstrual imediato pode dar positiva. Essas pacientes eu agrupo, Cláudia Jacinto, portanto, apenas opinião de um líder de opinião e sem evidências científicas consistentes, mas eu divido nesses grupos para facilitar o meu raciocínio, o meu entendimento e escolher a terapêutica mais apropriada para cada caso. Nessas pacientes nós tratamos usando alguns azóis, alguns antifúngicos, muitas vezes associados a antihistamínicos. Veja que então eu vou abordar de maneira diferente dependendo daquilo que a paciente me contou. Então eu chamaria de o grupo 1, um grupo de vulvodínia cíclica da paciente mais jovem. Tem um grupo 2, que seria então a paciente que refere uma dor ou ardor espontâneo, que vai seguir na ramificação dos pudendos, que aparece espontaneamente e que ocorre principalmente no período pré-menopausa e pós-menopausa, portanto, na perimenopausa. Geralmente é como se houvesse a neuralgia do nervo, dos nervos pudendos, que são os nervos dessa região. Então, esse grupo que tem uma vulvodínia generalizada, que aparece espontaneamente, não tem muito a ver com o deflagrar do atrito, é muito mais espontânea, ela vem do nada, a paciente refere do nada. São pacientes que vão responder a algumas drogas que cortam o impulso aferente da dor e ou ardor. O que é isso? Cortam a coisa que vai registrar aqui no sistema nervoso central. Então, tem algumas drogas que vão cortar e não vão deixar que registre aqui no sistema nervoso central, que pode ser de extrema valia, principalmente como primeira escolha nesse grupo das dinias generalizadas que acometem pacientes na
perimenopausa. Não confundir com atrofia. Se a paciente tem atrofia genital, eu vou tratar como tal, utilizar cremes de hormônio se ela não faz terapia hormonal, ou utilizar outras formas que existem no momento para que melhore o trofismo genital. Então, dois grupos diferentes, onde a abordagem vai ser do médico, vai ser diferente. Nós vamos ter as primeiras escolhas de medicamentos diversos, uns dos outros. Vamos lá então a um terceiro grupo. O terceiro grupo eu chamaria de uma vulvodínia eminentemente psicogênica. Ou seja, o fator psicogênico não está vindo posterior, porque ela agora arde muito ou tem muita dor e com isso perdeu qualidade de vida e vai levando a uma alteração psicogênica importante. Não, é aquela paciente que chega com dia e hora contando na anamnese. Ela conta na anamnese. Na história clínica, ela fala, comecei a ter dor, comecei a ter ardor desde o dia 25 de junho de 1999. A partir daí eu passei a ter surtos de dor ou ardor crônico e foi justo no dia que eu fiz uma interrupção voluntária de gravidez. Ou seja, ela está mostrando que foi a partir de algo que ela começou a se sentir culpada e por conta desse fator psicogênico, ela somatiza com uma síndrome da dor crônica, que a vulvodínia nada mais é que uma síndrome de dor crônica, mas ela conta dia e hora, ou a partir do dia que eu fiz uma esterectomia no ano passado, a partir da esterectomia eu passei a ter ardência vulvar e ou ardência e ou dor vulvar. Então, esse grupo é um grupo que merece, logo, além da cumplicidade do ginecologista, que vai dar colo a essa paciente, nós podemos tentar encaminhá-la logo na primeira consulta para psicoterapia de apoio, às vezes uma avaliação psiquiátrica, dependendo do grau, porque nós vamos levar 1 hora lá conversando para tentar entender em que grupo ela se encaixa mais, essa paciente que se queixa que tem vulvodínia e que sofre tanto, porque essas pacientes sofrem. Então, seria o grupo da vulvodínia psicogênica. Tem um outro grupo, que é um grupo que tem vestibulite, o vestíbulo vulvar, uma vestibulodínia, portanto, porque está localizada no vestíbulo. Está todo vermelho. Fica vermelho e quando a gente pega um cotonete e toca, dói mais ainda, deflagra aquilo que ela sente. Nós devemos afastar todas as causas infecciosas, todas que passarem por nossa cabeça, de possibilidade de ter uma vulvodínia por uma alteração microbiológica, afastamos as causas infecciosas, podemos algumas vezes, e devemos, cortar o impulso, esse impulso que registra a coisa, registra essa sensação ruim aqui no sistema nervoso central, associado ou não. E esses casos é que, depois de muito se tentar tratamento clínico, de encaminhar a psiquiatria, de encaminhar a psicologia, são os raríssimos casos em que poder-se-ia beneficiar de uma vestibulectomia posterior, que é o que é isso? Essa vestibulectomia posterior é uma cirurgia, até simples, mas que não é para sair fazendo em todo mundo que tem vulvodínia não, pelo amor de Deus. Até porque os trabalhos científicos são extremamente controversos e é uma cirurgia. Pode ser uma cirurgia pequena, de médio porte, mas é uma cirurgia e não vai resolver a maioria dos casos. Eu tenho que saber muito bem indicar. Então, só nesse grupo de vestibulodínia que já tentamos de tudo e que tem a vestibulite inespecífica diante de nós, é que poder-se tentar como conduta heróica uma cirurgia, pegando a opinião de vários ginecologistas, de um psiquiatra, de um psicólogo, de um fisioterapeuta, da equipe multidisciplinar que é fundamental no tratamento da vulvodínia. E o outro grupo, falei da equipe multidisciplinar, é um grupo que se beneficia muito da fisioterapia, muito da fisioterapia pélvica, do biofeedback, que é eletroestimulação. É a paciente que tem uma vulvodínia que está limítrofe com vaginismo. Arde e ou dói, mas por contratura da musculatura
pélvica. O vaginismo é contratura involuntária. A vulvodínia, você pode ter uma contratura voluntária ou involuntária, pode ser voluntária, quando a paciente contrai por algum outro motivo que nós vamos ter que descobrir, pode ser involuntária, por medo, pode ser previamente como um fator primário e pode ser secundário a algum medo por conta de trauma, de ter, parecido com o que ocorre no vaginismo mesmo, de ter história de traumas psicogênicos, repressão sexual, de ter com isso um medo, o medo subconsciente, e tudo que toca na vulva a paciente vai contrair. Diferentemente do vaginismo, são pacientes que a gente consegue com a fisioterapia de uma maneira mais rápida a resposta adequada ao relaxamento do assoalho pélvico, da musculatura pélvica, tanto superficial quanto outros músculos. Com esse relaxamento, nós conseguimos dar uma melhora para a paciente. O vaginismo, o fisioterapeuta também ajuda muito o ginecologista e trata muito bem as pacientes que têm vaginismo. Esse grupo seria limítrofe, a vulvodínia com contratura do assoalho pélvico e a contratura desses músculos que poderiam fechar e o exame ginecológico ficar então dificultado ou impossibilitado, assim como o coito também pode ficar dificultado ou impossibilitado de ter uma vida sexual normal. A gente precisa muito da ajuda dos fisioterapeutas nesse grupo que tem contração da musculatura. Então, vocês veem que a abordagem das pacientes com vulvodínia tem que ser uma abordagem multidisciplinar. É ginecologista, mais psicólogo, muitas vezes psiquiatra e fisioterapeuta. Todo mundo junto, acreditando na queixa da paciente, porque não é o fato dela não ter uma lesão, de ter uma doença orgânica, que quer dizer que ela não tenha nada, que é da cabeça dela. Não! Ela sofre, ela tem uma síndrome de dor crônica ou de ardor crônico. E nós tentamos, então, afastar todas as doenças orgânicas para fechar como diagnóstico de vulvodínia. E depois, tentar enquadrar essas pacientes que têm vulvodínia em grupos principais e subgrupos. Subgrupos, eu só falo mesmo quando eu estou fazendo palestra médica, porque não cabe aqui. Mas é para vocês entenderem que, por ser uma doença multifatorial, é uma doença de difícil abordagem, de difícil manejo, é difícil para nós, para os médicos e para toda a equipe que vem junto com os médicos, mas nós devemos valorizar essa queixa da paciente e ajudá-la o máximo que pudermos, porque ela perde muito qualidade de vida sexual, consequentemente, de vida 2, consequentemente, de vida geral. Então, acho que a gente pode parar por aqui em relação à divisão mais ou menos didática só, de grupos em pacientes com vulvodínia.